Agora você vai poder fazer benchmark diretamente do seu projeto Laravel. É isso mesmo, a partir da versão 9.32 do Laravel aí, foi lançado um novo helper chamado Benchmarking, tá? Aqui eu tô até com a postagem aqui do Nuno Maduro aqui, que é um dos colaboradores, mantenedor do Laravel, e provavelmente você já baixou algum pacote dele aí, ou já utiliza no seu Laravel, até nem sabe, né? E ele postou aqui, né, essa atualização, esse recurso aqui que está disponível desde a versão 9.32 do Laravel, tá? E com esse recurso aqui, a gente agora vai poder realizar benchmark dos nossos códigos, ou seja, a gente vai poder comparar o desempenho entre códigos e conseguir optar sempre pela melhor escolha. Tudo isso de forma fácil, sem você precisar instalar um pacote sequer. Tá? Nosso único requisito realmente é ter a versão mais atual do Laravel aí. Se você não sabe quem está falando aqui, quem fala é o Urnal. Seja bem-vindo ao canal DevTech Tips. E esse vídeo aqui vai ser um pouquinho rápido aí, onde a gente vai atingir a velocidade da luz aí, fazendo um benchmark do nosso próprio vídeo aqui. Basicamente aqui entrou uma função chamada benchmark, tá? E ela tem dois métodos. Ela vai ter o método measure aqui, como ele cita aqui no exemplo, tá? E vai ter o método dd, tá? O que muda? O dd, ele na real, ele vai explodir, né? Como um dd, um dump and die ali, que o próprio Laravel faz. Já esse measure aqui, ele vai retornar um array com os resultados disponíveis, tá? Então toda a pesquisa, todo o benchmark realizado, né, vai ser retornado na forma de um array. Para testar esse recurso, né, eu estou aqui com um projeto aqui no Visual Studio Code, tá? Que eu criei aqui com umas rotinhas web aqui, que eu vou criar aqui, trabalhar em umas entidades chamadas livros, tá? Esse projeto eu vou deixar no GitHub e o link vai estar aqui na descrição. Se você aproveitar e for lá dar uma conferida, né, não esquece de deixar aquela estrelinha para a gente formar um universo no GitHub ali. Beleza? Bom, aqui eu criei alguns métodos em si para gerar livros, para popular e para a gente ver o total de livros, ou para a gente fazer o benchmark aqui de livros, e também a gente vai fazer um benchmark de cache, tá? Então a gente vai testar aqui qual que é o cache mais veloz para a gente utilizar na nossa aplicação. E para tudo isso, né, vou vir aqui na minha benchmark controller. E aí na benchmark controller tem alguns métodos aqui, mas o que nos interessa realmente é esse benchmark livros, tá? E aí nesse benchmark livros, eu criei um método aqui utilizando o dd, tá? E aí nesse dd o que eu vou fazer? Eu vou criar 5 cenários diferentes. Um deles é utilizando a factor, então no livro eu estou usando uma partner de factor, tá? Então o livro consegue ser gerado aí pela partner de a factor aqui. Se eu acessar a Factor, a gente consegue encontrar inclusive aqui pelas nossas pastas aqui do projeto, tá? Vindo em Database Factor, a gente vai achar aqui a Level Factor, tá? Todos os 5 campos aqui que são preenchidos aqui são os mesmos que eu preencho aqui para baixo, aqui onde que eu gero os livros, tá? Mas já vou falar disso. Então a gente vai criar através da Factor, no primeiro caso. A gente vai fazer um cenário aqui que a gente vai dar um insert massivo, tá? E aí esse insert massivo aqui vai ser utilizando esse save livros, que é essa função aqui. E essa função lá nada mais é do que ela usa um insert, tá? Então esse insert, ele vai dar um insert em livro, tá? E aqui nesse insert é passado um array, tá? Por isso que a gente tem esse generate livros aqui, ó. Nesse generate livros é uma função que eu estou gerando um array de livros, tá? Então eu estou criando um array de livros, estou populando ele e retornando. Desse retorno aqui do generate livros, né, é o que a gente passa para o insert, que aí o insert faz o processo, tá? Isso aqui para quem é leigo, né, é a mesma coisa a gente fazer isso aqui, ó, um array igual a isso, né? E aí aqui a gente pega esse array e passa aqui dentro, tá? É a mesma coisa. Só ficou daquele jeito ali que é mais enxuto da gente escrever. Beleza, então eu tenho um método aqui que gera livros a partir do meu total, tá? O total por padrão aqui eu estou usando 10, mas daria para a gente testar com 20, 50, 1000 aqui, quantos fosse necessário, tá? Quanto maior, mais tempo vai demorar o processo. Aí eu tenho aqui um DB Massive, tá? Esse DB Massive, o que ele muda para o Massive normal? É que eu estou utilizando aqui, em vez de invocar, né, a model livro, eu estou chamando um próprio método DB, tá? Que aí com esse método DB, com essa classe DB, né, eu acesso o método table e passo a table livros, que é onde vai ser feito os inserts, tá? É meio que fazer um insert na mão para lá, sem passar pela nossa model, tá? Isso é legal, principalmente se você não quer utilizar nenhum tipo de evento do Laravel, né? Ou observable que esteja sobre sua model. Então, aí acaba utilizando, pode ser legal, né? Utilizar dessa forma aqui.
Aí eu tenho aqui um cenário individual, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Que aqui é um insert individual, ou seja, é uma função, que nessa função tem um forzinho aqui que vai passar o total, no total ali que está definido, passando lá em cima, né? E aí ele cria vários livros aqui, só que ele cria um por um, então é individual. Então, tipo, ele roda um loop, dá um insert do livro, que ele dá o create, beleza. Aí ele roda outro loop, dá outro create. Aí roda o loop, outro create, né? E assim sucessivamente até acabar o nosso total aqui. E por fim aqui, eu tenho um individual aqui com upsert, tá? Que é aquele update ou insert, tá? E aí aqui a única coisa que muda é que em vez de eu utilizar uma função anônima, como vocês estão vendo aqui, uma arrow function aqui do PHP, tá? Eu estou usando uma função anônima ainda assim, só que sem usar arrow function, tá? Então aqui eu estou usando uma função anônima, então ela não tem nome, ela só é function, tá? Ela não recebe nenhum parâmetro, tá? E aí ele usa essa variável total, tá? É importante que ela esteja aqui entre parênteses, né? Senão ele não reconhece, porque senão eu não consigo passar esse total para dentro da minha função, tá? Só por essa razão aqui. Aqui, vou voltar aqui. Aqui sempre vai ser necessário, né? Para você passar para esse DD, que você passe ou com fn, com a função anônima desse jeito aqui, ou desse jeito aqui embaixo aqui, como function, tá? Por quê? Porque ele espera uma closure aqui dentro. A gente pode até passar o mouse aqui, a gente consegue perceber aqui no DD que ele espera uma closure. E uma closure, ela não executa, ela não vai receber nenhum parâmetro, tá? Por isso que aqui a gente não pode passar, por exemplo, o total aqui dentro. Se a gente passar aqui, não vai executar, vai dar erro na hora da execução, tá? Então, sempre deixa aqui a função anônima vazia, tá? Aí o arrow function apontando aí para a função que você vai executar. Se você tiver uma função sua específica, aí você chama aqui, ó, aqui dentro a função sua específica, tá? Sem problema nenhum, mas nunca vai passar parâmetro aqui dentro dessa arrow function para esse cenário aqui de benchmark, beleza? E aí aqui eu tenho esse upsert, tá? O upsert só muda o método, em vez de ser o create, né? Como é no método individual aqui em cima, aqui ele faz um update ou create, tá? Passando os dados aí do livro, tá? Então, a única coisa que muda é isso. Vamos voltar lá. E agora vamos executar, né? Então, para mim executar esse método aqui, ó, eu vou vir aqui no web, aqui, ele está já setado aqui, que é o benchmark livros, tá? Essa função aqui. Ele está aqui, ó, essa rota aqui, ó, benchmark barra livros, tá? Então, vou vir aqui no meu navegador, deixa eu achar ele aqui, ó. Tá aqui ele, eu já tinha executado uma vez, né? Vou executar novamente. E olha lá, já temos nosso resultado, tudo em milissegundos, tá? E aí a gente já percebe que o Factor demorou 56 milissegundos. O Massive levou 6 milissegundos. Então, olha a diferença aqui. São 50 milissegundos de diferença. E aí o DB Massive levou 4 milissegundos, quase 5 ali. Então, ó, DB Massive é ainda mais performático, né? Aí o individual, como é que ficou? Ficou com 44 milissegundos, tá? O cenário de upsert aqui, né, ficou com 50 milissegundos. Então a gente vê que o upsert ou o cenário aqui individual é lento, tá? Mas não chega a ser tão lento igual a Factor. Aí a gente pode dar um F5 aqui, ó, e a gente consegue ver outros resultados. Agora a Factor ficou um pouquinho mais rápido que o upsert, tá? Mas ainda assim, o Massive e o DB Massive com alta performance aí na casa dos 5 milissegundos, tá? Então, isso a gente consegue acompanhar aqui. Você também pode, né, colocar aqui no benchmark, no DD, depois da closure aqui, do array de closures aqui que você passou, né, para ele testar. Você pode colocar aqui, por exemplo, a quantidade de interações que você quer. Né? Por padrão, ele vai iterar uma vez só, ou seja, ele só vai executar uma vez esses métodos. Mas se você quiser mais, quer que ele execute mais e faça uma média melhor, você pode colocar, por exemplo, 5 interações, né? Aí você dá um F5 aqui, ó. Aí ele ele demora um pouquinho mais, né, normalmente para carregar, e aí ele faz 5 interações. Como que você consegue confirmar isso? Ó, eu tenho aqui meu total de livros, né? Cada vez que a gente roda aqui, são inseridos 10 livros, né? Tá aí, tranquilo, né? Então eu vou rodar 5 vezes, só que são 5 métodos. Então 5, se cada método vai preencher 10 vezes, né? Então a gente tem 10, 20, 30, 40, 50, 50 vezes 5, 250, né? Então são 250 insert em uma execução. Então eu vou executar aqui, ó. Aqui, né? E aí a gente vai ver ó, que vai de 2.410, né? Vai subir aqui para 2.660. Vamos lá? Olha lá, 2.660. Né? Então aí a gente consegue perceber aqui que ele executou realmente 5 vezes, tá? E aí você pode ver ó, que a média aqui dos insert, né? Ficou bem baixa aqui, principalmente para o DB Massive ou para o Massive, tá? Então aí vai muito do seu cenário, de qual que você quer utilizar, né? No seu dia a dia.
mas tudo vai depender das hipóteses. Para que você quer fazer isso, né? Porque, por exemplo, usar o DB Massive vai fazer você perder recursos da model ali, às vezes até validações que pode ter na model, regras de negócio que estão ali inclusas, entre outros fatores ali, observable, né? Soft delete, entre outras opções, ações que existem ali na model. Então, tem que ser usado com muito cuidado aqui. Já o Massive já te permite mais coisas, né? E você vê que a performance dele aí fica elevadíssima, né? Também atenção, né, quando fizer esse tipo de Massive aqui, porque esse do save aqui, ó, do insert, tá? Porque alguns efeitos, algumas ações que estão sobre a model livre podem não ocorrer porque a gente está inserindo muitos dados de uma única vez, tá? Meio que ele está fazendo uma única query para preencher tudo de uma vez. E aí, por isso, algumas ações da model podem não funcionar corretamente. Por isso é importante também que você veja a documentação do Laravel para evitar correr qualquer risco, tá? E aí a gente vai para o próximo método aqui, ó, que é o benchmark de cache, tá? Antes da gente vir aqui executar, é importante eu lembrar, eu estou usando aqui o Laravel Sail nesse projeto, tá? E aí eu tenho um MySQL rodando e eu tenho um Redis, tá? E aqui a gente vai fazer um teste com a seguinte situação. Eu vou estar utilizando o database, né, que é o banco, propriamente dito, o MySQL no caso, para armazenar cache. Vou estar usando o file, que é um arquivinho que o Laravel vai escrevendo aqui, um arquivo de texto, tá? Que ele armazena informações aqui do cache, e eu vou estar utilizando o Redis para cache, tá? E aí, o que eu vou fazer? Aqui a gente vai rodar 100 vezes, tá? A informação, o loop aqui, e nesse loop aí que eu estou rodando 6 vezes, eu vou estar inserindo 100 registros como esse aqui, ó. São meio que um livro aqui, meio que dinamicamente, tá? Que eu estou gerando com várias informações, e ele vai popular esse array aqui 100 vezes dentro de um cache, aí 100 vezes dentro de outro cache e 100 vezes dentro de outro cache, tá? Por que 100 vezes? Porque 100 vezes, porque o cache já é um negócio de alta performance. Então, para mim ver diferença mesmo, vale a pena eu ter uma base um pouquinho maior aí de dados sendo inseridos, tá? Então aqui eu poderia até colocar 1000 unidades aqui no total aqui, que não tem problema, que a performance é alta e a gente consegue ver um comparativo ainda melhor, tá? E aí eu vou colocar aqui umas 5 interações aqui para a gente ter bastante emoção aqui nesse processo, tá? E aí vamos ver como vai funcionar aqui a parte do cache, tá? Antes eu tinha executado aqui já, a gente já tinha percebido aqui que o database tem muito baixa performance, tá? A gente estava vendo aqui, ó, 438 milissegundos comparado contra 25 ou 26 do Redis e do File. Então, ridiculamente que o banco de dados não rola para você ter cache, tá? O banco de dados é para você armazenar dados ali que não são quase imutáveis ali ou são as entidades propriamente dito. Cache é para alta performance. E aí cache ou você vai de File ou vai de Redis. Tem o main cache também, mas aqui nesse cenário que eu não estou com o main cache instalado no Laravel 100, né? Por isso que eu não estou utilizando ele. Então por isso que meu foco aqui é só o File e o Redis, tá? Então vou dar um F5 aqui e vamos ver o que vai acontecer. Vai demorar um pouco, né? Porque a gente colocou 1000 interações ali, né? 1000 registros para serem armazenados e além de 5 interações. Então é dado pra caramba aí que vai ser persistido no nosso cache. Olha lá, terminou a operação, né? Aí a gente pode perceber aqui, ó, que o database levou 4000 milissegundos, tá? O que é isso? 4000 milissegundos é 4 segundos realmente para executar essa ação, tá? Então foi tempo pra caramba. Aqui não se confunda aqui com essa vírgula ou ponto, porque é o padrão americano, tá? Então a gente está falando aqui de 616 milissegundos, tá? E essas pontos aqui, 682, é coisa menor ainda que 1 milissegundo, tá? Então a gente tem aqui 4 segundos aqui para essa operação. E aqui nas outras aqui a gente tem em torno aqui de 259, 264 milissegundos. Então muito performático aqui utilizar tanto o File quanto o Redis. A diferença é praticamente mínima ali, irrisória, né? Pela quantidade de dados que foi armazenado, pela quantidade de vezes que foi realizada a operação. Então, espero que você tenha entendido aqui essa noção aqui desse recurso maravilhoso aqui que faltava no Laravel e agora chegou de vez para ficar, tá? Como eu disse também, você tem o lado do Messenger aqui que você pode utilizar ao invés do DD, né? Eu vou até simular ele aqui só para vocês terem uma noção. E aí nesse Messenger a gente consegue ter os dados aqui em formato de array, tá? Então é uma forma mais visível e mais elegante aí, caso você queira utilizar de alguma forma esses dados para fazer, sei lá, para
às vezes você bater um endpoint seu para você ver como é que está a sua performance da sua aplicação, ou então para você armazenar esses dados e depois fazer um comparativo no final, tá? Então aqui tem soluções bem agradáveis aqui para você estar utilizando, beleza? Então espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui. Eu vou deixar o link aqui, inclusive, desse conteúdo aqui do Nuno Maduro, desse artigo aqui. E se você gostou, compartilhe esse vídeo aqui, que isso aqui é coisa nova do Laravel. Pouca gente conhece essa nova sacada aqui, essa nova estratégia que existe no Laravel. E se você souber utilizar isso aqui a seu favor, você vai conseguir desenvolver aplicações cada vez mais performáticas e buscar cada vez mais desempenho aí nas soluções que você aplica. Beleza? Um abraço aí e até o próximo vídeo.